Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quero agradecer a presença da minha família, papai, mamãe, vovó, irmão, amigo, Jadiel, família. Deus abençoe vocês por terem vindo, aceitado o convite. Eu vou começar por uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 37, vamos verso 36. O verso 36 e 37 diz assim: Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Amém? A gente vai trabalhar um pouco a história de duas famílias e eu quero contextualizar. Quando nós lemos a história de Zacarias e Isabel, o contexto vai falar da história deles. Zacarias era um sacerdote, já de idade, velho, com idade avançada, e Isabel também, e era estéril. Eles não tinham filhos. E Zacarias, ele faz uma oração a Deus e ele tinha esperança que ele poderia ter filhos ainda. E Zacarias era um sacerdote que apresentava os pedidos, os sacrifícios de outras pessoas que ficavam fora do templo, ele ia e apresentava os sacrifícios dessas pessoas. Ou seja, ele cria que essas pessoas poderiam receber a resposta de sua oração, o perdão dos seus pecados. Ele tinha fé, ele tinha um entendimento que aquelas pessoas poderiam ser respondidas por Deus. E muitas vezes nós oramos pelas pessoas, nós oramos pelos outros, nós temos fé que Deus pode fazer na vida dos outros. Nós temos fé que Deus, Ele é poderoso, que Deus, Ele cura, que Deus, Ele restaura. E nós oramos a Deus por causas impossíveis. Algum parente ficou doente, a gente ora pelo aquele parente, crê na cura dele. Algum parente está preso em um vício, nós oramos pela libertação dele. Algum parente está passando por alguma situação financeira e nós cremos que Deus é provedor e nós oramos para que abra uma porta de trabalho ou algo parecido na vida dele. Mas muitas vezes, quando é conosco, a nossa fé não é a mesma do que quando nós oramos pelas outras pessoas. E não foi diferente com ele. Ele tinha o desejo de ter filho, ele ora, e o contexto vai dizer que aparece um anjo. E esse anjo começa a falar para ele: olha, você e sua esposa vão ter um filho. Quando esse filho chegar, você vai pôr o nome dele de João. E esse filho será muito usado por Deus. E esse filho terá o mesmo espírito que Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele converterá pessoas de Israel para o Deus verdadeiro. Ele levará a palavra, ele preparará o caminho para o Senhor. E vocês precisam cuidar dele. E eu quero falar nessa noite sobre a nossa função como pais. Eu quero falar sobre essa responsabilidade que temos como família. Eu quero
trazer a responsabilidade para cada um de nós, que nós precisamos deixar um legado na vida dos nossos filhos. E para aquelas pessoas que não têm filho e que não vão ter filhos, deixe um legado para o seu povo, para aqueles que vão ficar, para a próxima geração. A mensagem de hoje vai estar centrada nessa questão de que nós precisamos nos importar com a próxima geração também. Porque hoje nós somos imediatistas. Nós fazemos aquilo que vai ser bom para nós agora. E nós não pensamos no futuro. E esse anjo chega para João, ele fala para João: olha, João, você vai ter um filho que ele será cheio do Espírito Santo, ele vai ser usado pelo Senhor, você vai ter a responsabilidade, você, Isabel, de cuidar dessa criança. Mas depois de ele ouvir tudo isso, ele diz: mas como isso pode acontecer? Ele era sacerdote, irmãos. E ele vira e diz: eu sou velho, minha esposa é estéril. Parece a gente quando nós oramos para o Senhor por algo, e aí Deus vem e fala: eu vou fazer. Deus manda uma mensagem para nós através de um irmão, ou através de uma meditação nas Escrituras, que Deus, Ele é poderoso para fazer, e nós perguntamos: mas como isso pode ser feito? Mas como aquele parente que está entregue a um vício pode ser liberto? Eu já orei tanto por ele, não foi. A minha força de orar, de continuar orando, foi-se embora. A minha esperança já se acabou. Eu olho para ele, eu não tenho esperança disso. Mas como que aquele parente vai ser curado? Vai ter a sua saúde restaurada? Ele está num leito de hospital, os médicos já desenganaram, não há esperança. Mas eu oro por ele, mas lá no fundo parece que eu não acredito. Quando Deus fala que vai fazer, eu digo: como isso pode acontecer? Não pode, não tem jeito. Eu sou velho demais, minha esposa é estéril, como que eu vou ter um filho? Não pode, não tem jeito. Mas para cada situação que eu e você passamos, Deus, Ele olha para nós e diz: ei, você não dá conta por você mesmo, mas quem está falando para você sou eu. É Deus que fala para nós e é Deus que faz acontecer. É Deus que promete o filho e é Deus que vai lá e cumpre. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque nós somos limitados, mas para Deus, nada é impossível. Deus, Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Tenha fé, não é o fim, há esperança. Deus, Ele é provedor. Como vou pagar essa conta? Deus cuida. Como vou chegar no meu trabalho e justificar algo? Eu vou ser demitido. Deus cuida. Como eu vou fazer tal coisa acontecer, sendo que eu não tenho recurso para isso? Deus provê. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Falta fé da nossa parte. Um sacerdote, Zacarias olhava e dizia: não é possível. Mas porque ele fez isso, o anjo diz: ei, depois ele aparece de novo. O anjo Gabriel diz para ele: por que você disse isso? Até o seu filho nascer, você ficará mudo, para não duvidar do Senhor. Porque se você, que é um sacerdote, não entende os prodígios e os milagres que Deus faz, você precisa ter uma experiência com Ele para entender que Ele é poderoso para fazer. E ele fica sem falar, até quando João nasce. E a palavra que eu li, o anjo estava falando para Maria: Maria,
Isabel, sua prima, está grávida de 6 meses já está no 6º mês de gestação. Mas você também, o Espírito Santo virá sobre você e te encherá, e nascerá o Rei, o Messias, o Emanuel, a partir de você. Mas ela também pergunta, mas como isso pode acontecer? Maria é muito nova, não era casada ainda, estava dada a casamento. E ela pergunta. E ele diz, olha, sobre você repousará o Espírito Santo, e o Espírito Santo gerará o Filho de Deus. E aí ela diz o seguinte: eu vou para a casa de Isabel. E ela vai com fé, crendo. Quando chega na casa de Isabel, há algo que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu comecei a perceber que o Espírito Santo, a presença do Senhor se manifesta na comunhão. Na alegria que nós temos com a alegria do outro. Sabe? E quando Maria chega lá, Maria conta, eu estou grávida, ela cumprimenta ela, e Isabel fala com ela, e elas estão se alegrando, e diz que o Espírito Santo enche a vida de João Batista no ventre de Isabel. João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Ele é cheio do Espírito Santo porque as Escrituras falam ali que elas se alegraram com a notícia de que as duas estavam grávidas, que o Senhor tinha feito, que o Senhor era poderoso para ouvir a oração e responder. Elas estavam louvando o nome do Senhor, se alegrando, e o Espírito Santo veio sobre ele. Quando a incredulidade acha o nosso coração, nós deixamos de louvar o Senhor. Eu lembro que quando eu li essa palavra, eu lembrei do começo da minha conversão. E eu dizia o seguinte, muitas pessoas vinham me dizer, olha, você vai ser pregador, você vai levar a mensagem do Evangelho, você foi chamado para pregar o Evangelho. No começo, quando eu não era convertido ainda, eu falava assim, é baboseira. Mas quando eu converti, a minha dúvida era a seguinte: como eu pregarei, sendo que eu sou muito rouco? Hoje, quase nada de rouquidão, eu tenho um pouco ainda, mas eu era muito rouco. E eu me questionava, Senhor, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu tenho que ficar limpando a garganta, eu não dou conta de falar direito. E ele me fez ler a passagem de Êxodo, que Moisés fala, Senhor, eu não sei falar direito. Como eu falarei para aquele povo no Egito? Eu não sei como falar. Arão fala melhor do que eu. Manda outra pessoa, Senhor. E o Senhor falou o seguinte: eu sou o Deus que fiz aqueles milagres, e eu sou o Deus que vai colocar as palavras na sua boca, e vai te capacitar, e vai levar você àquele lugar, para você ser boca de Deus. E eu falei, já entendi, Senhor. Agora sim eu entendi. Então eu não vou me preocupar, eu vou só. E aí me veio uma ousadia, eu queria pregar em todo lugar, eu ia para a feira, pregava na feira, eu ia para a rua, saía pregando na rua. Eu sabia que Deus ia me capacitar. Às vezes não tinha nada para falar, mas eu falava de Jesus, e Ele fazia o resto. Sabe, não tinha nada decorado, eu vou chegar lá e fazer o seguinte, nada. E Ele fazia o resto. Quando nós somos chamados pelo Senhor, Ele não quer só transformar a nossa vida. Ele não quer transformar somente a minha vida quando Ele me chama. Ele quer transformar vidas de muitas pessoas através da minha transformação. Quando nós somos transformados, o meio, o ambiente em que vivemos, precisa ser transformado, tocado, iluminado. Nós precisamos ser uma candeia acesa. Nós precisamos levar isso para as pessoas. E quando nós falamos de família, nós temos um chamado muito grande. Nós temos uma obrigação da parte do Senhor. Em Deuteronômio diz que
eu, o Senhor, te ordeno. Você, falando para os pais, você, pai, vai pegar essas palavras desse livro e inculcar na cabeça do seu filho. Ensinar essas palavras para o seu filho. No caminho, ou seja, andando junto, dentro de casa, ou seja, na mesa, comendo, no exemplo. Ao levantar, ao deitar, você vai ministrar essa palavra no coração do seu filho. Você vai mostrar para o seu filho que essa palavra é importante, que o Deus que você serve e diz amar é importante, tem valor na sua vida. Ele tem um valor que, se comparado a qualquer coisa deste mundo, não tem preço. Você vai pegar o seu filho e mostrar para ele que no caminhar, a forma que você trata a sua esposa, vai dizer para o seu filho o seguinte: olha, eu não posso levantar a voz com a minha namorada, com a minha futura esposa, com a minha futura mulher, porque eu não vi isso dentro de casa. Eu não posso olhar para uma outra mulher, porque eu sei, o meu pai me ensinou a ser fiel à esposa, à namorada, a ter um compromisso com o Senhor. Você vai ensinar para sua filha: olha, eu vou te amar tanto, que você vai olhar para os outros homens quando crescer e dizer: olha, o padrão de relacionamento comigo é alto, porque eu tenho um pai que me ama dentro de casa. Você vai ensinar para os seus filhos que é importante separar tempo para ler as Escrituras, para falar com o Senhor. Então, por isso é importante você, dentro de casa, separar um tempo para ir lá orar. Seus filhos vão te perguntar: o que você está fazendo, papai? O que você está fazendo, mamãe? Eu estou falando com Deus. Eu estou falando com o meu Senhor, com o meu amado. E isso eu digo fora o tempo que você vai separar com eles para ensinar as Escrituras, para falar do Senhor para eles, para falar das grandezas do Senhor. Você já percebeu que nas Escrituras, quando nós falamos de gerações, há uma geração que serve a Deus, um rei que vai lá e tenta restaurar Israel, vai serve a Deus, dá a sua vida em prol do reino, né, do reino de Israel ali. Só que aí a próxima geração vai lá e bagunça tudo. Geralmente, acontece muito isso nas Escrituras. Geralmente era uma geração servia a Deus, a próxima já não servia. Depois a outra servia e a próxima já não servia de novo. Deus tinha que ficar levantando pessoas, porque ele levantava um, o outro já não servia. Levantava Samuel, os filhos dele já não servia com o coração. Levantava Davi, mas aí os filhos já não servia com o coração. Aí, tem uma história interessante nas Escrituras, a do rei Ezequias. Nós lemos a história do rei Ezequias e lá fala que ele implorou ao Senhor para poupar a vida dele. Deus tinha dado uma ordem que ia matar o rei Ezequias, que ele iria morrer. E aí ele implora por misericórdia, ele implora o perdão, e o Senhor tem misericórdia, vai lá e poupa a vida dele. Nesse período de 15 anos, ele teve um filho chamado Manassés. Manassés foi o pior rei que já existiu. O pior rei que já existiu em toda a história, que fez de tudo errado, até sacrifício dos seus filhos, ele fez para o deus Moloque. Por causa que um rei, às vezes, dá prioridade para o reino, mas não cuida daqueles que estão dentro de casa. Essa é uma verdade dura, mas tem muitos sacerdotes, muitas pessoas. Talvez aqui não existe isso, mas existe muitas pessoas que estão em todos os cultos, que fazem tudo para a igreja, mas a casa dele não é cuidada, não é auxiliada, não é investida. Não tira tempo para ficar com a família, não tira tempo para ensinar as Escrituras, ler as Escrituras junto, orar junto com a família. E aí os filhos chegam a dizer: eu prefiro o meu pai da igreja,
Eu prefiro a minha mãe da igreja. Mas na nossa casa não vai ter isso em nome de Jesus. A nossa casa vai ter pais que vai ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. A ensinar os nossos filhos a olhar para o Senhor e entender que Ele nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados, nos livrou da condenação, nos deu vida. Nós vamos ser o exemplo dentro de casa. Nós vamos mostrar no dia a dia para os nossos filhos que Ele nos amou, que Ele nos amou primeiro, que Ele se entregou por nós, que Ele vale muito para nós. Nós precisamos deixar um legado na vida dos nossos filhos. A pergunta que nós precisamos fazer é: de que forma estamos marcando os nossos filhos? Você que não tem filho, pode se perguntar: de que forma eu estou alegrando os meus pais? João Batista. As escrituras falam que o anjo diz para Zacarias: ele te dará muito prazer e muita alegria. Essa é a vontade de Deus para todos, sabe? Que nós demos muitas alegrias e muito prazer para os nossos pais. Jesus, Mateus capítulo 4, quando o Espírito Santo desce sobre ele, o Pai fala o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós vivamos com um propósito. E um propósito eterno, que não engloba somente a nossa vida, nem somente as pessoas em nossa volta por pouco tempo, mas que engloba transformar as vidas que ainda não estão aqui com a gente. Você pode ser lembrado e pode mudar vidas de pessoas que ainda nem existem aqui nessa vida. Eu não conheço, eu nem conheci a mãe da pastora Suelma, mas eu sei que ela deixou um legado importante para essa igreja. Eu sei que ela marcou vidas. E eu olho para ela sem conhecer ela, eu sei que ela é um exemplo para mim. Então nós temos esse legado, essa responsabilidade em nossas mãos. Nós podemos dizer como Josué: vocês querem servir falsos deuses, mas eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos em um legado, em um propósito que vai marcar as próximas gerações. Tem muitos e muitos textos nas Escrituras. Perceba as promessas. Finalizando, as promessas do Senhor diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, Abraão. Aí a promessa se cumpre, mas se cumpre gerações depois. Moisés, pega esse povo que está escravo no Egito, eu vou libertar ele. Mas não se cumpre com Moisés, se cumpre em Josué. Nós temos o entendimento de que o que nós fazemos aqui não é feito para nós, mas é feito para que outras pessoas usadas por Deus dê continuidade nesse trabalho. Que nessa noite nós possamos ficar de pé para clamar ao Senhor com esse entendimento que família é um projeto de Deus. E é um projeto de Deus onde nós temos a obrigação. Não é algo que nós possamos escolher. Eu quero ensinar a palavra para os meus filhos. Eu quero ensinar eles a orar.
não é algo de opcional, é uma obrigação de cada um de nós. Ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar. Quando Maria e José cuidavam de Jesus, o anjo aparecia para José e dizia: José, pegue Maria e Jesus e vá lá para o Egito, saia de Belém e vai para lá, porque se vocês não fizerem isso, ele vai ser morto, e a promessa, ela tem que se cumprir. Então, Deus, ele tem cuidado dos pais, e ele dá direcionamento para cada pai, para que eles cuidem os filhos no caminho do Senhor. O nosso propósito aqui é ensinar o nosso filho a amar o Senhor, é ensinar que não há nada mais precioso do que isso. Nós podemos orar por isso, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por esse propósito. Nós queremos declarar vida, como foi declarado aqui essa noite, Senhor, pelo pastor, pelo irmão Antônio. Vida sobre a nossa família, palavras de bênção, Senhor. Nós queremos ser exemplos dentro de casa, nós queremos viver um evangelho genuíno e dar exemplo para os nossos filhos. Tira toda a hipocrisia, Senhor, máscara de nós, e que nós sejamos, Senhor, pessoas que são amáveis, são desejáveis para os filhos. Que eles olhem para nós e tenham prazer, tenham orgulho de nós. Pai, que nós sejamos filhos obedientes, que nós, Senhor, construímos um legado, Senhor, para levar, Senhor, vida de Deus aonde formos, para sermos usados pelo Senhor, para sermos levantados, Senhor, como boca de Deus nessa terra. Senhor, em cada casa, repousa o Espírito Santo. Em cada lar, Senhor, que haja vida, comunhão e harmonia, Senhor. Porque é nesse ambiente que o Senhor se manifesta. É nesse ambiente que o Senhor está, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus.